Presta atenção. Eu quero que vocês perguntem-se, né? Será que tem alguma coisa acontecendo comigo de cunho espiritual e eu não estou percebendo? Será que tem alguma coisa acontecendo comigo que está me atrapalhando? Eu corro para um lado, eu corro para o outro e nada anda, nada funciona. E quando funciona, eu não me sinto bem. Quando funciona, eu não fico satisfeito. É como se eu não valorizasse o que eu tenho. E quando eu conquisto alguma coisa que eu não tenho, eu continuo vazio. Eu continuo mal. Nada muda. Na realidade, as pessoas dizem como mudou, como melhorou. Né? Na realidade, você olha para trás, para uma foto antiga, você vê mudança sim, mas dentro de você, você não vê mudança. É como se dentro de você continuasse tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito, entende? E aí é aquele momento em que você começa a correr para um lado, correr para o outro, e daqui a pouco você vai partir até para magia. É, é esse tipo de coisa, esse tipo de vazio, que faz as pessoas que têm saudade da cartomante correr atrás de revelações. Revelações como fila, né? Sabe quando faz uma fila assim? Uma fila para receber revelações. Eu creio na revelação. Eu creio. Eu creio na revelação. Mas tem pessoas que elas são dependentes de revelação. Aquela pessoa que está com saudade da cartomante, da mulher que joga búzios, tarô. Sabe, uma vez nós fizemos um culto, viu, Luiz Alexandre? Nós fizemos um culto uma vez em São Vicente e a gente convidou uma missionária muito usada por Deus na revelação. E no culto tinha umas 80 pessoas e ela revelou ali umas 40 pessoas. E aí teve um amigo meu que parou de ir no culto depois que essa irmã foi. E aí eu perguntei para ele, por que você parou de ir no culto? Ele disse, Deus falou com todo mundo no culto e não falou comigo. Todo mundo recebeu revelação e eu não recebi nenhuma revelação. Então você vê que como as coisas estão banalizadas, você vê como as coisas estão bagunçadas, tudo nessa vida bagunça, fica fútil, fica banalizado. Você sabe que, Luiz Cláudio, você sabe que tem ambiente, Luiz Cláudio não, Luiz Alexandre, Luiz Cláudio deve estar em casa assistindo, se não estiver fazendo esse curso de teologia dele aí. Presta atenção. Presta atenção. Você sabe que tem coisas, ô Luiz Alexandre, que eu ia falar, Senhor? Tem coisas que eu ia falar algo muito importante. Da revelação, o que eu ia falar, eu ia falar, esqueci o que eu ia falar. Era muito importante. Mas deixa eu ver se eu lembro. Eu vou falar de outras coisas para ver se eu lembro. Para ver se eu lembro. Hã? Tem pessoas, não era isso, mas vamos continuar aqui a linha de raciocínio. A realidade é a seguinte, eu vou ser redundante agora de propósito. Sua vida, ela é influenciada pelo mundo espiritual. Entendeu? Sua vida, ela é influenciada pelo mundo espiritual. Quer você queira, quer não. Sua vida, ela é influenciada pelo mundo espiritual. E você precisa escolher um lado. Agora eu lembrei o que eu queria dizer. É o seguinte, tem coisas que Jesus não pode fazer, mesmo que ele queira fazer. Tem situação, isso é importante você saber. Tem situação que você impede o agir de Deus. Você impede o trabalhar de Deus. Vou te dar um exemplo. Quem aceita Jesus, tem Jesus. Diga glória a Deus. Tem alguém aqui? Diga glória a Deus. Quando você aceita Jesus, você tem quem?
Jesus. E quem é Jesus? É Deus. E o que é Deus? É tudo. Então, quando você tem Jesus, você tem tudo. Entende isso? Só que, se você se acostumar com esse tudo não vai servir de nada para você. Conseguiu entender o que eu falei? Não. É assim, ó. Jesus está na vida de quem o aceita como o único e suficiente Salvador. E o que acontece? Quando você se acostuma com Jesus, nós chamamos isso de comodismo. Quando você se acostuma com Jesus, Jesus para de operar em sua vida. Entendeu agora? Não? Não, né? Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia diz, em Lucas mesmo, né, que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. Lembra disso? Lembra? Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. Ele virou e falou um versículo muito famoso, né, que as pessoas usam, mas eu não sei se elas sabem qual foi o contexto que Jesus usou esse versículo. Jesus usou o versículo dizendo o seguinte, está dando um delay, está dando um atraso hoje, né? Hoje está dando um atraso. Tá, porque está atrasando ali, ó. Vê como que está na live para mim, por favor. Vê se fecha algumas coisas do computador. Acho que também não é isso, não. Mas acho que está dando atraso, sim. Porque ali, ó, era para estar no tempo certo, no meu retorno ali. Bom, vamos lá. Voltando aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Eu estava dizendo o seguinte, que Jesus, ele não pôde fazer milagre em Nazaré. E eu quero explicar para você por que Jesus não pôde fazer milagre em Nazaré. Eu quero explicar isso para você. Por que em Nazaré Jesus não pôde fazer milagre? Bom, vamos lá. Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré porque todo mundo de Nazaré o conhecia. Aí ele falou aquele famoso versículo que diz: o profeta não tem honra, senão o profeta não tem honra na sua própria pátria. Deu para entender? O profeta não tem honra, senão na sua própria pátria. Ou seja, o profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria terra. Aí o que acontece? Olha para o bispo aqui, presta atenção. Aí o que acontece? A falta de honra. O profeta não tem honra na sua própria pátria. Por quê? Porque os de casa se acostumam com o profeta. O profeta vira algo comum para eles. Deu para entender agora, não? As pessoas não... Jesus não pôde fazer milagre em Nazaré, embora ele nasceu em Belém, mas recém-nascido ele veio para Nazaré. Recém-nascido não, né? Ele veio para Nazaré depois de 9 a 12 anos de idade, quando ele voltou do Egito. Ele foi criado em Nazaré. E em Nazaré, as crianças cresceram com Jesus. Viram Jesus. Até porque não brincaram com Jesus. Jesus teve uma vida comum e normal até os seus 30 anos de idade. Então as pessoas que conviveram com Jesus não o aceitava como profeta porque ele era natural para eles. Eles eram comum, Jesus era comum para eles. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, não? É que quando você se acostuma com uma coisa, aquilo passa a não ter mais valor para você. É por isso que você é diferente de quando você aceitou Jesus. Quando você aceitou Jesus, você era de um jeito, tudo era novo, tudo era novidade para você. Agora, mais nada é novidade para você. É por isso que no cenáculo dos milagres de Deus,
sobretudo na convenção do ID, nós buscamos sempre o quê? Experiências com Deus. Renovar nossas experiências com Deus. Encontro após encontro, eventos após eventos, retiros após retiros, entendeu? Convenções após convenções, mesma causa, mesma vibe, entendeu? Então, tudo isso é para quê? Para nós buscarmos experiência. Cada culto, por exemplo, eu cantei hoje, eu busquei a minha experiência com Deus. Porque quando você busca essa experiência com Deus, você renova ela. Quando você renova ela, meu irmão, você é revestido de uma unção que te fortalece. Você orava tanto em línguas estranhas, e agora línguas estranhas virou uma coisa comum para você e você não ora mais. Mas o apóstolo Paulo disse que quando você ora em línguas estranhas, você está edificando a si próprio. Então é bom você orar em línguas estranhas, para continuar se edificando. Porque senão você para de se edificar espiritualmente no que tange a unção. Muitos confundem o conhecimento com fortalecimento espiritual. Mas o que vai te trazer fortalecimento espiritual não é o conhecimento. O que vai te trazer fortalecimento espiritual é a experiência com Deus. Porque a experiência com Deus demanda o quê? Intimidade. A intimidade faz o quê? Aumentar o amor, aumentar a paixão. Você que é casado aí. Você que é casado aí. Se você banalizar a intimidade com o seu cônjuge, o sentimento se esfria. Por que a maioria dos casamentos de caminhoneiros se destrói? Você já parou para pensar nisso, não? A maioria dos caminhoneiros tem problema na sua vida sentimental. Por quê? Porque eles ficam afastados um do outro em suas experiências e intimidades. Tem alguém aqui? Diga glória a Deus. Então vamos lá. Não deixe Jesus ficar comum em sua vida. Não deixe Jesus ficar comum. Porque se você tiver Jesus como algo comum, você não busca Ele, não procura mergulhar nele, meu querido, simplesmente vai acontecer com você o seguinte: os milagres de Deus não vão acontecer na sua vida. Ao invés de você orar, você vai pedir para eu orar por você. Ao invés de você buscar, você vai pedir para que eu busque por você. Você vai até dar oferta em algumas igrejas, porque o cara está falando, quem vier aqui, dá essa oferta aqui, eu vou levar o nome dele no monte. Porque Jesus ficou comum para você, você fica agora procurando ajuda em outras pessoas. Porque você mesmo não consegue mais procurar ajuda em Jesus. Pega essa visão que eu estou te dando. Você sabe por quê? Porque hoje é terça-feira. Eu vou fazer uma oração hoje aqui. Uma oração de rompimento de barreiras no mundo espiritual. Porém, só vai funcionar se você estiver posicionado. Entendeu? Quem entendeu, diga amém. Só vai funcionar se você estiver posicionado. Você tem que se posicionar. Porque, olha só, não adianta nada eu orar e você não se posicionar. Quer ver? Ó? Põe o primeiro versículo na tela para mim, por favor. Olha só o que eu trouxe hoje para vocês foi em Lucas capítulo 11, versículo 21, é o primeiro versículo que eu vou ler hoje. Lucas 11, 21 está na tela aí do seu celular. Presta atenção, olha só. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros.
Deu para entender? Seus bens estão seguros. Então aqui Jesus está falando de uma guerra espiritual que existe dentro de nós. Presta atenção. Então, presta atenção. Jesus, antes de Jesus vir, o mal dominava a vida dos homens. Eram 300 anos de silêncio profético de Malaquias até Jesus. 400 anos, né? De silêncio profético de Malaquias até Jesus. Havia um silêncio profético. Quando Jesus veio trazendo o avivamento, quando Jesus veio trazendo a nova aliança, o novo pacto, quando Jesus veio manifestando os céus, manifestou-se também o inferno. Quem dominava o coração dos homens distanciados de Deus era o quê? Era o homem forte, era o valente, era o diabo, era o Satanás. Mas veio outro mais poderoso do que ele. Pula aí agora para o versículo 22. Aí veio outro mais poderoso do que ele, em Lucas 11, 22, que fez o seguinte: mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Diga glória a Deus. Olha aqui para o bispo, olha aqui para o bispo, olha aqui para o bispo. Presta atenção, olha aqui para mim. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. O que você confiava antes, quando Jesus entra? O que te dominava antes, quando Jesus entra? Perde as forças. Perde a legalidade sobre a sua vida. E aí, o Espírito de Deus entra na sua vida e passa a te orientar, a te convencer. Hoje eu estava vindo de carro com a bispa, pensando, bispa, vamos fazer tal coisa, assim, assim, assim. A bispa falou, não sei, vamos fazer. Vamos aí. Quando a gente começou a projetar, o Espírito Santo disse, não faça. Não faça. E eu obedeci, porque todas as vezes que eu desobedeci o Espírito de Deus, eu me prejudiquei. Então hoje eu aprendo a obedecer o Espírito de Deus. E para isso acontecer, o forte tem que sair da sua vida e tem que entrar um outro mais forte para mandar embora tudo aquilo que você confiava. Coisas têm que mudar dentro de você. Conceitos precisam mudar dentro de você. Lá em Pedro está escrito que não foi com prata nem foi com ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais, mas foi com o sangue precioso, imaculado, incontaminado do Senhor Jesus, que foste resgatado, meu querido e minha querida. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, ó. O que eu falo não são minhas palavras, eu falo as palavras daquele que me enviou para a Baixada Santista. O que me enviou para a Baixada Santista que manda eu falar essas palavras para você. Você tem confiado no quê? Em revelação? Você tem confiado no quê? Em profecia? Você tem confiado no quê? Em campanhas? Você tem confiado em quê? Em grandes homens de Deus? No que você tem confiado? Deus quer arrancar tudo isso, todos esses seus conceitos aí. Você sabe por quê? Porque quando você aceitou Jesus, você não precisava de nada disso. Eu estou falando de quem aceitou Jesus, eu não estou falando de quem foi para a igreja para ganhar casa, quem foi para a igreja para ganhar carro, quem foi... Não, porque essas pessoas, se elas não se encontraram com o Senhor Jesus, elas estão perdendo tempo correndo atrás disso até hoje. Correndo atrás disto até hoje e a vida delas não vai andar, não vai funcionar. É igual cachorro. Já viu cachorro correndo atrás de carro? Você nunca viu? Nunca viu? O cachorro ele corre atrás do carro. Quando ele alcança o carro, ele... O que eu vou fazer com isso agora? Ele fica perdido sem saber o que fazer com aquele negócio grandão na frente dele.
Entendeu? A mesma coisa é pessoas que correm nas igrejas atrás de coisas. As pessoas que correm nas igrejas atrás de coisas ficam igual cachorro. Porque quando ela alcança aquela coisa, ela fala, eu ainda estou triste, eu ainda estou infeliz. Quando ela alcança aquela coisa, ela fala, poxa, mas eu pensava que isso ia mudar algo dentro de mim. Eu pensava que eu conquistando isso, algo dentro de mim ia mudar, e eu percebo que nada mudou, meu querido, porque dentro de você tem um vazio feito de propósito pelo poderoso de Israel, que ele é do tamanho exato de Deus, e enquanto você não preencher esse vazio com o Espírito Santo, nada vai mudar. Entendeu ou não entendeu? Aleluia. O Espírito Santo habita dentro da casa que aceita Jesus. A casa é você, você é a casa, você é o templo do Espírito Santo. Deus ele quer fazer morada dentro de você. Então, presta atenção. Deus quer fazer morada dentro de você. Então, quando você fala, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, ele entra dentro de você. Quando ele entra dentro de você, todas as coisas passam a contribuir para o seu bem. Para o seu bem. Deus, ele te dá respaldo. Você sabe o que é respaldo? É garantia. Garantia. Entendeu? Respaldo é garantia, um depósito, respaldo é um depósito, é uma garantia, é o calção. Depósito é o cheque calção, entendeu? Tipo assim, aconteça o que acontecer, vai dar certo. Entendeu? Aconteça o que acontecer, vai dar certo. Quando você está dentro do propósito, dentro do projeto de Deus, aconteça o que acontecer, vai dar certo. Deu para entender ou não? Tipo assim, Jesus estava no propósito de Deus, apanhou, deu certo. Foi para a cruz e morreu, deu certo, porque ele estava no propósito de Deus. Tudo que aconteceu com ele parecia ruim, mas deu certo. José, Deus disse que o sonho não era de José, o sonho era de Deus. Deus tinha um sonho para José. José foi escolhido desde o ventre. Então, José vivia o sonho de Deus. O sonho de Deus que o sol e a lua e as 11 estrelas, que eram os irmãos, iria se prostrar diante dele e o reverenciar. Então, depois dali, tudo começou a dar errado na vida de José. Mas o errado na vida de José era o certo no plano de Deus. Diga glória a Deus. Então José não se desviou quando ele foi açoitado pelos irmãos, quando ele foi jogado no poço pelos irmãos, quando ele foi vendido para os primos medianita pelos irmãos, quando ele foi revendido como escravo na casa de Potifar, quando ele foi caluniado pela esposa de Potifar e não foi inocentado até hoje, quando ele foi preso, prisão perpétua, depois de anos dentro da cadeia, ele também não se revoltou, não se desviou, saiu. Na cadeia ele ajudou as pessoas saiu da cadeia, não se lembrou dele. Depois de 2 anos que o copeiro mau foi se lembrar dele para poder livrar a própria pele, porque Faraó já estava matando todo mundo que não resolvia o problema dele. Falou, não, peraí, estou lembrando de um camarada aqui, 2 anos depois que o cara tinha recebido uma ajuda da parte de José. Deu para você entender? Diga um amém. Tudo deu errado. Tudo deu errado para José. Tudo deu errado para José. Mas no final, ele virou o quê? Governador do Egito. Diga glória a Deus. Então, ele governou o Egito. Então, quando você aceita Jesus, é isso que acontece. Jesus entra dentro de você através do Espírito Santo. E a casa fica ocupada. Só que, bispo, por que nada anda? Alguma brecha você deu para a casa desocupar. Não pode dar brecha para a casa desocupar. Poxa, se você ficar ouvindo vários tipos de mensagem, vários tipos de palavra, o Espírito de Deus sai de dentro da sua casa. Porque você vai ali na igreja do cara, o cara fala, se você tem doença é porque você tem pecado.
Aí você vai ali na igreja do cara, o cara fala assim para você: se você não tem carro é porque você não tem fé. Aí você vai ali na casa do cara, na igreja do cara ali, o cara pega e fala assim: se você não participar aqui desse fogaréu santo aqui, você não vai ter nada na sua vida, nada vai andar na sua vida, e você acredita. Aí você acredita e daqui a pouco você está fazendo um monte de conta, está vendendo casa, está vendendo carro para poder ir lá fazer o tal do propósito lá, para poder a sua vida mudar. Então aí o Espírito de Deus sai, meu irmão, sai. E entra aí o quê? O espírito da ganância, o espírito de querer as coisas. Entendeu? Entre o espírito de querer as coisas. E aí você vai ficando vazio espiritualmente. Você não quer experiência com Deus. Você passa a querer as coisas de Deus. Entende? Você passa a querer receber as coisas de Deus, mas você não quer experiências com Deus. Aquela experiência que você busca, como a gente busca numa adoração, quando a gente busca no encontro com Deus, como a gente busca em convenções, como a gente busca no mesma vibe, no mesma causa, como a gente busca isso no The Generation, por exemplo. A gente busca essas coisas sem querer receber nada. A gente não quer casa, não quer carro, não quer ficar milionário. A gente quer experiência com Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. O homem mais rico do planeta não pediu riqueza. Lembra-se disso, hein? Lembra? Salomão não ficou, Deus me dá, danoninho, dá. Ele não ficou, não. Ele falou: Deus, eu quero é sabedoria. E para ter sabedoria, você tem que ter intimidade com Deus, porque é o Espírito Santo que te dá sabedoria. Por isso que está escrito: você quer sabedoria? Peça para Deus. Diga glória a Deus. Tem alguém aqui? Ó, põe um outro versículo na tela para você ver. Presta atenção, eu estou falando que o Espírito Santo ele ocupa, ele preenche o vazio, né, da casa. A casa é você. Só que é o seguinte, Lucas capítulo de número 11, versículo de número 24, está escrito o seguinte: beleza, se aceita Jesus, o Espírito de Deus entra naquela casa, olha lá. Mas quando você aceita Jesus, né, o forte sai. Sabe o homem forte que estava guardando a casa ali, destruindo e tudo, pressionando, sequestrou aquela casa? Você aceita Jesus, o homem forte sai e entra um mais forte do que ele. Só que é o seguinte: quando um espírito imundo ele sai de um homem, que é o homem forte, quando o homem forte sai porque o outro mais forte entrou, diga glória a Deus. Vocês lembram do versículo anterior que eu li? Que foi o 21 e 22, lembra, né? Ó, aí o que acontece? O espírito imundo sai de um homem e passa por lugares áridos, procurando descanso. Ele vai procurar um outro corpo, outra vida, vai procurar outra coisa para fazer, e não encontrando, ele diz: rapaz, eu vou voltar. Deixa eu ver lá como é que está a casa onde eu morava. Vamos ver se aquele homem forte ainda está lá. O homem que me tirou de lá, vamos ver se o homem que me tirou de lá, ele ainda está lá. E quando chega, encontra ela vazia e adornada, ele faz o quê? O que ele faz? Pula. O que ele faz quando ele encontra a casa vazia e a casa adornada? Olha lá. Então, ele faz o quê? Ele vai e traz outros 7 espíritos, pior do que ele, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquela casa, ou seja, daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Ora aqui para o bispo. Você entendeu? Tudo isso acontece no mundo espiritual. Você não acredita? Beleza, mas eu já falei, vou ser redundante novamente. Se acreditando ou não, é isso aí. É isso aí. Ah, eu não acredito no coronavírus, mas o coronavírus está influenciando a sua vida. Você está dentro de casa, igual todo mundo. Igual todo mundo. Não adianta você acreditar. Ah, eu não acredito no coronavírus. Pouco importa se você não acredita no coronavírus. Ele afetou sua vida, quer você queira ou não. Assim é o mundo espiritual. Não interessa se você acredita. Influencia na sua vida, querendo você ou não. Aí você fala: eu sou azarado, eu sou isso. Aí você quer se matar.
Aí você quer você quer matar alguém para depois se matar. Aí você quer resolver né? Você quer resolver na maconha, quer resolver no crack, quer resolver na cocaína, quer resolver na cachaça, quer resolver no adultério, quer resolver na prostituição. Meu irmão, só vai piorar. Observe que Jesus que falou essas palavras aqui. Eu vou repetir. Eu não falo de mim, eu falo daquele que me enviou para a Baixada Santista. Eu não falo de mim. Deus não me tirou de lá do Brás. Deus não me tirou de lá do Brás para vir para a Baixada Santista falar algo de mim. Deu para você entender? Diga um amém. O que eu estou te falando é ouro, não se acostume com o que eu estou falando. Vou repetir. Quando você aceita Jesus e você se desvia, outros 7 espíritos entram na sua vida. O estado seu fica pior do que o anterior. Ou você já viu alguém se desviar e o estado dele ficar melhor? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu tenho pessoas da família que o estado está triplicadamente pior. Triplicadamente pior. Entrou na igreja, não tinha vício, não tinha nada. Agora está viciado. No estado já humanamente falando, irreversível. Já está no estado que precisa de um milagre. Olha aqui para você que precisa de um milagre. Presta atenção. Você sabe por que você precisa de um milagre? Você sabe por que você precisa de um milagre? Você está pensando que você precisa de um milagre porque você tem fé? Você precisa de um milagre porque você vacilou. Se você não tivesse vacilado, você não precisaria de milagre. Quem precisa de milagre é porque vacilou. Porque se você não vacilar, você vai decolar, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser abençoado, você vai ser feliz se você não vacilar. Agora, quando você vacila, aí foge das suas mãos, você passa a precisar de um milagre. Você precisa de um milagre quando você não pode fazer. Você precisa de um milagre quando você não tem capacidade de resolver. E a maioria das coisas que acontecem na sua vida que você não tem capacidade de resolver é porque você plantou mal no passado. Você plantou errado no passado. E pelo fato de você ter plantado errado no passado, hoje você passa a precisar de um milagre. Está escrito. É melhor obedecer do que o quê? Sacrificar. Você não obedece, é igual o adágio popular, né? O adágio popular é quase um pleonasmo, é quase um plágio desse, né? É melhor obedecer do que remediar. O adágio popular, né? É um plágio da Bíblia, é um plágio da Bíblia. Ó. É melhor obedecer do que remediar. Deu para entender? E qual é o versículo bíblico que o mundo plagiou? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque você obedece, você não precisa sacrificar. Você obedece, você não vai ter que se desgastar, porque o sacrifício, o nome já está dizendo. É algo que vai desgastar você. Entendeu? Remediar é pior do que prevenir. Diga a glória a Deus. Remediar é pior do que prevenir. É ou não é? É melhor o quê? Você sair por aí igual louco, andando no meio da rua com a boca aberta e falando assim, entra em mim, Covid, entra em mim, Covid. Entra em mim, Covid, entra em mim, Covid, vai, entra em mim, entra em mim. É melhor você sair pela rua sem máscara ou é melhor você se prevenir? Diga glória a Deus. No mundo espiritual, meu querido, é a mesma coisa. Vou ser sincero, eu vou falar uma coisa que vai contrariar muitas pessoas. Não vou falar não, deixa para lá. Senão vocês vão me interpretar mal, e eu estou falando dentro de um contexto, eu ia falar, não vou falar não. O Espírito Santo disse para eu não falar. Quer saber o que é? Quer saber o que é? Quer saber? Não! O Espírito Santo disse para eu não falar. Presta atenção, fica de pé aí no teu lugar.